Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso, porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada. Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Uhum. Imagina isso hoje, com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo que ninguém está se dando conta, que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. Eu me recuso, por exemplo, Igor, a discutir, ou deixar de falar com alguém por causa de política. Porque, assim, eu vi gente chegar no consultório e deixou de falar com o pai. Uhum. Pai com 83 anos. Eu falei, mãe, cara, filho. O que você vai fazer? Teu pai tem 83 anos, pelo amor de Deus. A sua relação com ele tem que ser maior que isso tudo. Porque os políticos passam. E passarão. Não tenha dúvida. A história vai botar cada um no seu lugar. Agora, pai e mãe, sabe? É os caninhos da alma da gente. A gente não pode fazer o que está fazendo. As pessoas estão brigando de deixar de falar. Esses grupos de WhatsApp de família virou uma batalha. Esse tipo de coisa, esse tipo de fanatismo, vamos dizer que eu sou um fanático, eu sou esse cara que, recebe fake news e divulga fake news de um lado e de outro, não sei o quê. Aí, eu tive um lapso de consciência. De lucidez. Cara, de lucidez e, eu quero resolver isso, cara. Esse cara, ele procura um médico, ele faz o quê? Acho muito raro, assim, se for um fanatismo, é muito difícil, porque o fanatismo, né, é quase um delírio. O fanatismo é um delírio, ele não se dissolve com evidências. O que é delírio? Acreditar em alguma coisa que não é verdade e viver em função daquilo. Isso é um delírio, não, a crença errônea. O fanático, ele é quase um delirante. Vamos supor, qual é a possibilidade dele ligar? Talvez você isolar ele dessa massa que estimula o delírio dele. Agora, Bia, eu acho que eu entendi o que o Igor está querendo trazer, assim. Se ele começa a ter um pouco de consciência que ele tá indo por um caminho que tá fazendo mal, tipo... o cara invadiu o Congresso Nacional, viu o nego cagando na mesa e, rapaz, espera aí, isso que tá demais. Isso tá demais pra mim. Ou a família chega pra ele e fala, cara... Sabe, ele pode não estar tendo essa consciência, mas as pessoas estão mostrando. Como no toque. Às vezes a pessoa que tem toque, ele não tem consciência que aquilo está parando a vida dele. E o que eu acho que o Igor está querendo trazer é como se fosse um paciente nosso, chegando assim, olha, minha família está dizendo, eu comecei a perceber que eu fui lá no congresso, vi cagando ali na mesa e está passando dos meus princípios, eu acho que passou do limite. Eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo. Eu acho que o que o Igor está querendo perguntar é assim, existe alguma possibilidade comportamental, medicamento que possa ajudar um pouco essa pessoa? Esse cara que teve essa percepção, ele não é um fanático. Interessante. É isso que eu estou tentando colocar. Esse cara, eu vi aquela cena, inacreditável isso, assim. É uma pessoa sem qualquer noção de civilidade, de grupo, de respeito, de tudo. Aí você vê o seguinte, o fanático, ele não vai ter esse caimento de ficha. Esse caimento de ficha é alguém que está aberto a coisas do tipo assim, não, agora tocou numa coisa sublime, que é o respeito. Sabe, o respeito pelas instituições, o respeito pelo ser humano, os valores. Esse que não é fanático, basta esse caimento de ficha. Mas ele consegue sair? Porque ele não é um fanático. O fanático é delirante, gente. O fanático, ele só tem uma maneira, ele nunca vai admitir, tá? Porque é um delírio, ele acredita naquilo. Ele tanto que ele manda aquelas mensagens. Eu já recebi mensagens do tipo assim, quem tá falando aqui é o fulano, imitando voz de não sei quem. Eu deleto, eu nem ouço aquilo, porque eu falo assim, gente, a pessoa me repassa um troço.
Você acha que o general Mourão, sei lá, ou o Heleno, ia estar falando essa bobajada? E deixando isso circular? Muitas vezes eu recebi coisas desse tipo, falei, gente, isso é fake. Eu botava assim, não boto mais, porque o cara falava assim, como fake? Você não tá vendo? É a voz dele. Eu falei, cara, aí eu ainda tinha uns que eu ainda falava assim, cara, olha só, isso não tem como, né? O cara não ia fazer uma coisa dessa, presta atenção. E outra coisa, ele tá falando de uma situação que ocorreu há 3 anos atrás, não é de agora. Sabe quando você mostra que tá atemporal aquilo, que não existe, você tentando trazer a pessoa à realidade, a pessoa simplesmente deixa de falar com você. Verdade. Esse é o fanático. Agora, se uma pessoa viu que chegou nesse ponto e fala assim, queria muito sair, mas isso fica como os pensamentos intrusivos de que eu não posso, que isso que vai resolver a questão, aí sim, aí a pessoa chegou num nível de ansiedade, começou a ter pensamentos obsessivos, a gente pode medicar no seguinte sentido, dele não ser escravo desses pensamentos. E terapeuticamente, comportamentalmente, começar a isolar ele desse grupo. Olha, evita de participar dessas comunicações no seu grupo do WhatsApp. Porque isso retroalimenta, gente. Não precisa nada. Qual é o spa hoje que mais cresce no mundo inteiro? Detox digital. Verdade. Hoje se paga, os spas mais caros do mundo, você paga caro. Muito caro. Muito caro. Muito. Pra você ficar sem internet... Para você ter que caçar para comer, cagar no mato, tá? E levar uma vida mais selvagem. E vou te dizer, eu tenho pacientes que quando me ligaram eu falei, surtou. Do tipo assim, olha Bia, eu tô indo, olha, qualquer coisa, já falei com a minha esposa, eu vou deixar aqui um código que você, como minha médica, pode acessar. Porque fora disso, eu falei, não, espero não te acessar, só se acontecer uma tragédia, alguma coisa... Eu falei, mas você não deixou com a sua esposa? Não, porque senão ela vai aparecer lá. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, seu passado lhe condena, porque uma vez ele foi fazer isso, ela pegou ele em flagrante contra a mulher. Eu falei, mas tudo bem. Aí é outra história. Tudo bem. E vou te dizer, na época ele chegou pra mim, eu falei, quanto você vai pagar? Ele falou, $10.000 por semana. Porra! Eu falei, olha, não sou contra, não. Só a favor. Não me volte antes de 15 dias, porque qualquer coisa para te tirar do mecanismo que você tá, no mínimo 15 dias, que é a tal da abstinência. Não dá para ser menos do que isso. Menos de 15 dias, o ideal até 1 mês. Não tem como, qualquer vício. E, cara, eu vou te dizer, esse cara voltou uma pessoa bem melhor. Que interessante. E um cara bem rico. E eu me lembro quando ele voltou, eu falava muito para ele assim, tipo, por que você quer um helicóptero? Para exibir, cara, porque você não sabe pilotar. Aí ele aprendeu a pilotar, só para me contrariar. Quando ele aprendeu a pilotar, ele foi, no final de semana, levar a família para Paraty, todo mundo feliz, aquela coisa toda. E aí ele ligou para mim e falou assim, porra, eu não posso beber, porque eu tenho que levar esse troço de volta. Aí eu falei, eu já falei para você que você tá ficando escravo das coisas. Você pode pagar e fazer a viagem de helicóptero se quiser, não tem problema. Mas pra que você tem que ter um helicóptero? Pra que você tem que ter uma lancha? Você aluga. Pra que você tem que ter? Tirar a carteira disso, né? Não, exatamente. Então, assim, esse tipo de coisa, ele foi e voltou um cara que ele saiu vendendo tudo. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu lá. Não sei qual foi o tamanduá que você teve que comer. Eu não sei que bicho você, porque era no Texas o tal troço. Lá pra dentro. Mas vá uma vez por ano. Uma vez por ano. Ele falou, olha, os primeiros 5 dias eu estava insuportável. A minha vontade era demitir todo mundo. Eu lembrei que eles não eram meus filhos. Mas você sabia que eu tenho amigos e até pacientes que eles têm tentado trazer uma tradição para a família, tanto no ambiente religioso para os filhos, religioso que eu falo, tentar trazer princípios, valores, né? Não uma religião específica, que eles têm buscado os fins de semana começar a fazer uma dessensibilização
do mundo na cidade. Tipo, ir pra serra, mas pra serra naqueles lugares que não tem internet, tentar levar as crianças de uma forma que a criança vai ter que aprender a ficar, porque a criança de hoje, ela já nasce com o tablet na mão. Com certeza. Né? Então, assim, é uma forma que eles estão tentando buscar mais Olha, qualidade Alex, de vida e diálogo com a eu família. entendi, mas eu acho que isso ainda é uma minoria. É muito pequeno, realmente. Que as pessoas, é isso que eu tô falando, hoje você tem a dependência digital, tá quase batendo com a dependência de drogas. Tá? Você não tá passando, né, Bia? Exatamente. É porque não se usa mais, tem muita gente que não usa como uma ferramenta, Não. e sim como Preenchimento de tempo. preenchimento. Você vê que a própria Tempo. tecnologia tem sido uma coisa assim. Eu trabalhei em escola, né? Antes de começar em consultório. E eu peguei a mudança dos livros para os livros digitais. Digital. Então, assim, hoje, você querer tirar um celular de um filho, tirar a internet de um filho, ele mesmo já vai chegar e falar: como que eu vou estudar? Como que eu vou acessar os meus livros? Como que eu vou acessar? Tudo tá assim, tudo tá muito Agora, tem uma digital. coisa muito irônica, né? Porque a galera do Vale do Silício paga para construírem escolas que não sejam digitais para seus filhos. Pelo menos até o final do Olha. ensino fundamental. Pagam. Eles querem escolas que tenham hortas, que não tenham tablets, que não tenham... A E aí- tradição, né? Aí você fica pensando, o que esses caras sabem que a gente não sabe que isso é tão prejudicial? Na formação. Não estou falando, porque você, eu, a gente pode escolher, né? Agora, na formação de uma criança. Parece... Bom, eu diria que eles notaram que as pessoas não estão desenvolvendo as habilidades mais básicas que precisa pra você... Porque assim, nem todo mundo vai ser um puta cientista. Nem todo mundo vai ter a sorte que eu tive de trabalhar com internet, né? Muitas pessoas vão ter que lidar com o mundo real e as habilidades necessárias para lidar com esse mundo real, elas acabam subdesenvolvidas. Está atrofiando. Por exemplo, qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Assim, a gente tem uma carência hoje de gênios. Cadê nossos gênios? Cadê os gênios? Muito simples. Com a tecnologia, primeiro que ela toma um tempo enorme. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser, eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios.